Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário, gravado direto aqui da redação da Gazeta do Povo. Nunca uma eleição para os conselhos tutelares nas cidades em todo o país chamou tanta atenção como nesse ano. Foram batidos recordes de eleitores em capitais como Belo Horizonte e Campo Grande. No último dia 5, muito mais participantes do que o comum compareceram a locais de votação. Por que dessa mobilização? Quem vai analisar aqui no 15 Minutos é o Tiago Cordeiro, repórter que assina a matéria aqui na Gazeta sobre esse assunto e com quem eu converso agora. Ô Tiago, o que aconteceu, para que essa eleição chamasse tanto atenção nesse ano de 2019? Sempre se falou muito que o brasileiro não é muito ativo politicamente, só lembra da política na época das eleições. Eis que, de repente, num ano que não é eleitoral, a gente vê essa mobilização. Os especialistas com quem eu conversei, as pessoas com quem eu interagi, consideram muito positivo. É um fenômeno diferente. O Conselho Tutelar existe há bastante tempo, ele está previsto pelo Estatuto da Criança desde 1990. E ele é meio abandonado em muitas cidades. Ele deveria atuar junto com as prefeituras e com o Ministério Público para acompanhar a situação das crianças e adolescentes em risco, né? E essa mobilização toda em torno da eleição, ela é inédita. E ela parece ser um sinal de que o brasileiro está começando a se posicionar politicamente de uma forma mais efetiva, em ações que mexem com a vida das pessoas no dia a dia nas cidades. Eleitores afirmam que houve interferência política na cidade. Agora, a mobilização também grande que aconteceu, nesse caso, na eleição desse ano, tem a ver com uma certa polarização recente aí do país nesse aspecto da política, né, Tiago? Sem dúvida, Márcio. A gente percebe claramente grupos mais conservadores, grupos que querem que o Conselho Tutelar acompanhe mais de perto a atuação dos professores, a dinâmica nas escolas, a questão da ideologia de gênero. Você tem muitas igrejas indicando candidatos para que os fiéis coloquem no Conselho Tutelar pessoas alinhadas com o seu pensamento. E você tem também, do outro lado, é claro, a reação do pessoal mais à esquerda, o pessoal que tem uma visão diferente, né, em relação ao papel do Estado, em relação a como o Conselho deve agir em situações de risco, uma visão um pouco mais favorável ao Estado interferir, né? Então é natural, né? Quando você vê as pessoas participando politicamente de uma forma mais ativa, elas se posicionam também de uma forma ideológica, né? E o que exatamente, então, para a gente até explicar, Tiago, fazem os conselhos e por que houve esse interesse dos grupos políticos em ocupar esses espaços? Os conselhos, eles funcionam atuando junto com as prefeituras. São 5 conselheiros por conselho. Esses conselhos, eles têm que monitorar as situações de risco envolvendo crianças e adolescentes. Abuso emocional, abuso sexual e, por exemplo, dentro de escolas, que é um foco importante, se a escola está submetendo os alunos a estímulo à violência, estímulo a práticas sexuais. O conselho, ele não tem poder de polícia, mas ele monitora tudo isso, ele recebe denúncias e encaminha para o Ministério Público e para a polícia. Então ele tem um papel muito importante. E como ele atua muito junto com as prefeituras, ele também serve como uma espécie de uma iniciação para quem quer seguir uma carreira política mais para frente. Quem quer ser vereador no ano que vem, por exemplo. E inclusive na campanha do conselho, você até cita na reportagem que assina aqui na Gazeta, que teve coisa de campanha eleitoral mesmo, mais tradicional, vamos dizer, né, Tiago? Tem denúncias sem comprovação circulando e coisas desse tipo. Denúncia sem comprovação, santinho, redes sociais movimentadas, as pessoas divulgando listas com seus nomes, seus números. Foi uma movimentação bem tradicional de eleições, e o Conselho faz eleição a cada 4 anos há muito tempo. É a primeira vez que a gente vê um fenômeno desse. É diferente, é inédito. O Conselho Tutelar de Curitiba cancelou a eleição dos novos conselheiros, que foi realizada neste domingo. A decisão foi tomada depois que diversas irregularidades foram descobertas. E houve também uma série de denúncias de irregularidades depois, até algumas cidades tiveram que acabar cancelando as eleições do dia 5, né? Muitas cidades, Márcio. A participação popular aumentou e a estrutura das eleições não acompanhou. Muitas cidades com urna em que você digitava o número, não aparecia a foto correta, aparecia a foto errada do candidato, urna que não apresentou, na hora de fazer a leitura, os votos não vieram.
Denúncia de compra de voto, teve algumas cidades, não foi o caso de Curitiba, mas algumas cidades do Rio de Janeiro, denúncia de que as pessoas levavam os eleitores com van para votar, o que não pode. Então, acho que até por conta da atenção maior às eleições dos conselhos, muitas cidades vão ter que refazer as eleições. Curitiba é uma delas, Paranaguá também. Legal. Tiago, obrigado pelas informações aqui no 15 Minutos. Até uma próxima. Márcio, um prazer. Até a próxima. Por que o Brasil constrói submarinos? Esse é um tema aqui da minha conversa aqui no 15 Minutos agora com o repórter Luiz Kawaguchi, que assina a matéria e também produziu um vídeo aqui para a Gazeta do Povo sobre esse tema, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco que a Marinha espera conseguir recursos adicionais para esse projeto em meio a um cenário que a gente sabe que é de contingenciamento. A gente vai falar então sobre o programa, o ProSub, que é o maior programa de desenvolvimento de tecnologia militar das Forças Armadas em valores absolutos. O Luiz Kawaguchi está na linha aqui para a gente conversar. Ô Luiz, começando pelo seguinte, que tipo de submarinos o Brasil está construindo? E até uma pergunta que se faz, né? Por que o Brasil investe e está construindo submarinos, hein, Luiz? Olá, Márcio. É o seguinte, o Brasil está construindo 5 submarinos. 4 deles são chamados submarinos convencionais, que eles são movidos a diesel e um motor elétrico. E o 5º submarino seria o submarino nuclear, que é um submarino que é movido a energia nuclear, porém não possui armas atômicas. A gente já teve um submarino que foi terminado em 2018, durante a gestão do Michel Temer, e ele está agora em fase de testes lá no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Esses submarinos, eles foram uma tecnologia que foi comprada da França, eram submarinos Scorpene. O submarino brasileiro, ele é baseado no projeto francês, só que com adaptações para o cenário brasileiro. Por exemplo, um Scorpene normal na França, ele mede 66 metros e 1.717 toneladas. Aí, quando o projeto brasileiro teve que sofrer uma adaptação para que o submarino pudesse percorrer distâncias um pouco maiores. Então, ele ficou com um pouquinho maior, 71 metros e 1.870 toneladas, porque ele tinha uma galeria a mais para ter mais tanques de oxigênio, mais paiol e área para colocar mantimentos, comida, água. Aí você me pergunta, por que esses submarinos são importantes? Olha, o Brasil já tem submarinos, só que eles têm capacidades menores e menores armamentos. E o que os militares da Marinha argumentam é que o submarino é uma arma de dissuasão, ou seja, ele vai dissuadir outro país, seja ele tão forte ou mais forte que o Brasil, de atacar a costa brasileira. Por quê? Porque um submarino ele tem a capacidade de ficar muito tempo indetectável embaixo d'água. Ele espera chegar a frota de navios estrangeiros e os ataca sem que eles dificilmente consigam localizar esse submarino. E aí o que acontece? É impossível localizar? Não é impossível, só que uma força estrangeira, por exemplo, um país que tivesse capacidade militar de um país membro da OTAN, ele teria que trazer uma quantidade de navios e submarinos muito maior para fazer um ataque naval contra o Brasil, se o Brasil possuir esses submarinos. Então, ou seja, é uma arma de dissuasão na medida em que vai se tornar muito custoso trazer muito mais navios para se proteger contra os submarinos. Isso aí dissuadiria uma outra nação de tentar atacar o Brasil. E como que esses submarinos funcionam? A gente conversou com o comandante desse primeiro submarino, o Edson do Vale, que ele é comandante do submarino Riachuelo, e ele explicou quais são as capacidades e o tipo de armamento que esse submarino traz. Basicamente, esse submarino carrega torpedos contra uma ameaça de superfície, mísseis submarino-superfície, que também são utilizados contra uma força naval inimiga. Temos a capacidade de minar um porto inimigo sem sermos detectados, e também podemos levar elementos de operações especiais e infiltrar esse elemento também em território inimigo.
Legal, então esse aí é o comandante do submarino Riachuelo, né, que a gente ouviu. Agora, Luiz, esse programa, o ProSub, como eu falei aqui no começo da conversa, é o maior programa de desenvolvimento de tecnologia militar das Forças Armadas em valores absolutos. Na reportagem que você assina na Gazeta, você traz aqui um valor que é elevado, né, um custo total de 35 bilhões. Como é que fica tocar um projeto desse tamanho no cenário que a gente está vivendo de contingenciamento de verbas públicas, hein? Sim, esse está sendo um grande desafio para a Marinha. Pelo seguinte, eles tiveram aí, por exemplo, para ser usado no ano de 2019, estava planejado 946 milhões para o ProSub. Só que eles receberam, de fato, o direito de usar 815 milhões. Foram aí quase 131 milhões a menos. Isso, o maior risco, segundo os oficiais da Marinha que estavam comentando comigo, é que é parar o fluxo de dinheiro, ou diminuir muito o fluxo de dinheiro, a ponto que profissionais altamente especializados não tenham o que fazer. Se, por exemplo, um soldador de estrutura metálica, o cara que vai construir o casco do submarino, ele ficar mais de 3 meses parado, sem soldar nada, ele pode perder a expertise, a habilidade de soldar aquele casco, e tem que passar por um novo curso de capacitação. Então, e esse curso de capacitação acontece na França. Atualmente tem cerca de 10 soldadores especialistas que estão sendo capacitados na França e ficam lá até dezembro. Para não parar esse fluxo de recursos, a Marinha tem 2 opções. Uma é contar com recursos suplementares. O que é o recurso suplementar? É uma verba que não conseguiu ser usada em licitação de outros ministérios, porque o outro ministério não conseguiu se organizar para gastar esse dinheiro, então eles pedem recursos suplementares. Isso depende de autorização do presidente e do Congresso, só que não é uma coisa difícil de acontecer, isso já vem sendo feito por muitos anos pelas Forças Armadas. Só o ProSub no ano passado conseguiu cerca de 500 milhões em orçamento suplementar usando essa manobra. Como é que eles fazem? Eles já têm algumas licitações prontas praticamente. Quando chega novembro, o dinheiro que não conseguiu ir para outros ministérios acaba sendo repassado para essas licitações que estão prontas já para o dinheiro ser empenhado. Outra coisa que eles estão fazendo é deixando para construir instalações, prédios mesmo, que vão ser habitados pelos funcionários, pelos marinheiros lá na base naval de Itaguaí, no Rio, estão deixando isso para depois. Eles estão preferindo canalizar todo o dinheiro para a construção dos submarinos. Até porque o que isso pode acontecer? Pode acabar atrasando, se tiver mais contingência de recursos, a construção do submarino nuclear, que é a última fase desse projeto. Ela estava prevista para começar aí no ano que vem e acabar só em 2029. O maior temor é que o submarino nuclear sofra algum tipo de atraso. Para você ter uma ideia, eles estão imaginando aí que o contingenciamento para o ano que vem pode até passar de 20%. Por que é tão difícil isso? Porque a tecnologia que eles estão desenvolvendo, ela não é facilmente repassada por outras nações para o Brasil. Eu conversei com o contra-almirante Celso Koga, que falou quais são esses desafios que são provocados pelo ineditismo desse projeto. É uma tecnologia sensível, que envolve diversos fornecedores, tanto brasileiros como franceses, em função aí do nosso programa de nacionalização. E a coordenação e o ineditismo da obra é que realmente torna isso um grande desafio para nós. Para fechar, Luiz, você, como eu disse, também produziu um vídeo, né, que está disponível inclusive aí na Gazeta do Povo, sobre esse local onde estão sendo construídos lá os submarinos. Conta um pouco como é que foi lá essa experiência, hein? Então, ele fica no porto de Itaguaí, que é no litoral do Rio de Janeiro. Ele é uma área de 651 mil metros quadrados. Ela vai ter mais de 90 edificações e já foram concluídas aí mais de 60% das obras. Ela vai ter o estaleiro de construção dos submarinos, que vai ser possível ver no vídeo, um estaleiro de manutenção para os submarinos que já estão na água, um elevador que tira e coloca o submarino na água, e também no futuro vão ter instalações nucleares para que o submarino nuclear receba o combustível nuclear e passe por manutenção.
Tudo isso funciona muito perto do porto de Itaguaí e são estruturas gigantescas. Quando se fala um projeto que custa 35 bilhões, quando você chega na base, dá para perceber por que é um custo tão elevado. Eles têm que construir uma estrutura fenomenal, uma estrutura gigantesca para poder operar esses submarinos. O ProSub, por exemplo, ele tem uma capacidade de arrasto tecnológico imensa. Por exemplo, se você pensar que a propulsão nuclear tem uma série de componentes eletrônicos, tem uma série de protocolos de segurança, tem uma série de tecnologias embarcadas, você começa a transbordar esse conhecimento para a segurança na área medicinal, para a segurança energética, a conservação de alimentos, né? Então existe um potencial dual que esse projeto traz e que a sociedade pode se aproveitar muito bem dessas características. Legal. Luiz, obrigado pela conversa aqui no 15 Minutos. Até uma próxima. Até logo. Obrigado. E esse foi mais um 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. A produção do 15 Minutos conta com a participação da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!